Uma perguntinha só para encerrar. Quais são as maiores demandas na Justiça do Trabalho, individuais e coletivas especificamente? Ok. Bom, uma outra questão importante sobre a nossa organização é porque a gente não representa só os trabalhadores da ativa do sistema Petrobras. Nós representamos também os trabalhadores terceirizados do setor privado, já que tem empresas privadas de petróleo, e nós também fazemos a representação deles. E temos os companheiros aposentados e pensionistas do sistema Petrobras que são filiados ao sindicato. Nós temos itens importantes do nosso acordo coletivo que são extensivos aos aposentados e pensionistas, principalmente o plano de saúde, que no nosso caso se chama AMS, que vários artigos, melhor, de cláusulas do nosso acordo regulam o plano de saúde, principalmente na questão da cobertura, na questão do pagamento do plano de saúde e na questão de quem é beneficiado pelo plano de saúde, que no caso é o núcleo familiar, não só da ativa, mas também do aposentado e pensionista. Portanto, nós temos demanda na Justiça no segmento dos aposentados, principalmente em relação a pendências do plano de previdência, onde em determinado período houve reajuste na ativa que não foi repassado para os aposentados e pensionistas. Teve um período que esse reajuste era vinculado, o mesmo reajuste que a ativa tinha, o aposentado também teria que receber, e aí, num determinado período, a Petros não repassou o reajuste que foi dado na ativa, porque lá na ativa, esse reajuste foi pago através de avanço de nível salarial. E aí a Petros entendeu que não deveria repassar isso. Os aposentados entraram em massa na Justiça, vieram a ganhar, ou vêm ganhando essas ações. Então, só no nosso sindicato aqui, nós temos 6 mil associados, praticamente 5 mil deles têm ações para buscar o pagamento da revisão do benefício deles, baseado nesse aumento, que em vez de ser reajuste, foi pago como níveis salariais para o pessoal da ativa e não foi estendido para os aposentados e pensionistas. Nós temos demanda deles também, algumas em relação ao plano de saúde, quando é negado determinados procedimentos lá, e aí eles buscam a justiça. Nós temos ações em relação ao pessoal da ativa, principalmente em relação, no caso Petrobras, regime de trabalho, é o pagamento da hora extra turno, que é aquela hora entre a troca de turno, que teria que ser pago a hora extra, e a Petrobras acabou fazendo um acordo com a gente, as subsidiárias, mas só acertou isso para frente. Tem um passivo ali que ela não quis pagar. Isso tem tido ações na Justiça nesse sentido. Ações previdenciárias, muitas, principalmente de revisão do benefício do INSS, para garantir que o trabalhador realmente esteve exposto a agente nocivo à saúde dele, que é o chamado área insalubre, que deveria ter uma contagem de tempo especial, mas que devido ao laudo que a Petrobras fez e as subsidiárias, o INSS, ao interpretar esse documento, que é o chamado PPP, Perfil Profissiográfico Profissional, o INSS interpretou que aquela área, aqueles agentes químicos, físicos e biológicos não eram nocivos à saúde, ou simplesmente no PPP não constavam esses agentes nocivos, ou estavam dentro do limite de tolerância. Por exemplo, ruído, 85 decibéis. Se o laudo bota 80 decibéis, e não caracteriza que está exposto a um agente físico ruído. Então, há muito questionamento dos trabalhadores da área operacional com relação a esses PPPs. Eles se aposentam no INSS, mas sofrem a redução do fator previdenciário, porque o tempo de exposição à área insalubre não foi considerado, e esse tempo, se considerado, aumenta em 40% no tempo normal, e isso, com certeza, aumenta o período do INSS, diminui o fator previdenciário e aumenta o seu benefício. Então, tem muitas ações em que o companheiro se aposenta, não consegue caracterizar a atividade insalubre, e ele vai buscar na Justiça a caracterização desse período. Nós temos ações referentes ao INSS, de revisão, sem ser essa questão, e temos as ações, como eu falei, de rede de trabalho, isonomia, onde um trabalhador tem determinados ganhos, se aposenta lá com aquela média salarial, e aí o outro trabalhador não teve
essa mesma caracterização, apesar de estar fazendo a mesma atividade. Ele tem um salário inferior, então ele vai buscar a isonomia. Às vezes não tem nem a ver com a aposentadoria, tem a ver com a própria atividade dele normal. Nós temos uma grande ação que chama-se RMNR, remuneração mínima por nível e região, que isso está no STF, pra você ter ideia. Nós ganhamos em todas as instâncias, ganhamos no TST, e aí a Petrobras recorreu ao STF dizendo que se tratava de matéria constitucional. O Toffoli, não era o presidente do STF ainda, ele recebeu esse recurso da Petrobras e está lá parado no Supremo Tribunal Federal. Essa ação da RMNR, ela tem repercussão nos salários de todos os petroleiros do sistema Petrobras Nacional e de boa parte hoje dos que estão aposentados, porque é referente àquele período que eles estavam em atividade. E isso tem um impacto muito grande. Isso está, inclusive, no balanço da Petrobras lá como perda provável, mas que até hoje a gente depende de um desfecho na Justiça, que não está mais na Justiça do Trabalho, está a nível do Supremo Tribunal Federal. Obrigada.